Mas venho aqui na casa dos senhores para falar um pouquinho da representação dos CACs do Brasil. CACs que estão aqui presentes, acompanhando essa sessão nessa casa, buscando também reconhecimento, buscando também respeito, buscando também um pouco de espaço junto à sociedade, né? Venho agradecer especialmente ao projeto, né, proposto pelo vereador Antônio Casagrande, muito obrigado, e o Alessandro Arias da Cunha. Parabéns, muito obrigado por ter colocado o projeto, e também estendo os meus parabéns a todos os vereadores que aqui estão ouvindo e autorizaram a gente falar. Bom, os CACs são, apesar da palavra famigerada, caçador, atirador, colecionador, são desportistas. Todos são desportistas. Tá? Não são, como dizem o pessoal, olha, são famigerados, são pessoas violentas. Ao contrário, são pessoas inseridas dentro da sua sociedade. Pessoas inseridas dentro da sociedade daqui de Promissão, contribuindo valorosamente. A distância daqui, aproximadamente 20 quilômetros, nós temos um clube de tiro incentivando o esporte. E lembre-se, o tiro esportivo é o primeiro a nos trazer a medalha olímpica para o Brasil. Em 1920, na Antuérpia, nós tivemos a primeira medalha de tiro esportivo, ouro, pelo atirador, o tenente Guilherme Paraense. E, recentemente, nós também tivemos uma medalha de ouro pelo nosso querido Felipe Hu, né, aqui pelo Brasil. Então, veja, um esporte que está se propagando, crescendo, gerando emprego, gerando imposto, gerando divisas aos municípios, seja por ICMS, seja por ISS, mas sim, gerando contribuições valorosas a cada município. Às vezes nós passamos de formas imperceptíveis, passamos despercebido pela sociedade, até porque nós não queremos chamar a atenção, nós não queremos nos destacar, né? Porque até o momento nós estamos evoluindo dentro do conceito da sociedade. E eu venho a trazer aos senhores, os CACs são, para se tornar um CAC, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos declarar, você precisa ter 25 anos, ter residência fixa, trabalho fixo, ter 7 certidões negativas, Polícia Federal, Civil, Justiça Estadual, Militar, Eleitoral, todas devem constar negativo, não pode ter um senão. Eu digo que é mais fácil a gente perder o CR do que 1 quilo, né? É muito mais fácil, porque se você fizer alguma coisa, você perde a idoneidade. Idoneidade que você declara no momento que você se inscreve, você tenta o registro como atirador brasileiro desportista, que é a sigla CAC, caçador, atirador, colecionador. Você não pode, não, mas eu não gosto da sigla caçador. Não, ela faz parte do contexto do desportista, né? Porque existem matérias dentro da esportividade que são tiros em movimentos, e é por isso que se declara caçador, que são tiros não estáticos, como, por exemplo, que nós conhecemos em clubes aqui, o tiro ao voo dos pratos, originariamente vindo do caçador que atirava em pombo, e se evoluiu por uma questão de conservação ambiental, de não se maltratar animais, uma evolução do esporte, que é a integração e não a disserção. Então, senhores, não levem a palavra caçador ao ponto da letra. O caçador, sim, é o desportista que atira em movimento, né? Como é a fossa olímpica. Campeões brasileiros regionais, como nós temos aqui, próximo à Cafelândia, o campeão sul-americano, Thiago Godoy, representando o nosso país, que atira em voo. Então, senhores, vejam que esse conceito tem que ser desmistificado, tem que ser aguerrido todo dia, porque nós também enfrentamos certos preconceitos em relação... Preconceitos por já se ter a palavra como uma coisa maléfica, e não é nesse sentido. E todo caçador, atirador, colecionador, o CAC, ele precisa, sim,
ter sua defesa. Porque o malfeito e o malfeitor está próximo. Hoje nós vivemos uma sociedade extremamente comunicativa e inserida nas redes sociais. E o caçador, atirador, colecionador, o CAC, tem a responsabilidade indelével de defender esse acervo para justificar a defesa da sociedade. Porque quando ele pratica o esporte, ele utiliza de ferramentas. Ferramentas tais quais? A arma em si. Então ele tem a responsabilidade indelével de defendê-la para o bem da propriedade. Porque o malfeito e o malfeitor busca essas ferramentas mais do que dinheiro. Que para ele é o meio, não é? Para ele é o meio. E então o atirador, ele se encontra assim, numa condição de estar à mercê do malfeito e malfeitor. E esse projeto que é hoje oposto, colocado aqui nessa casa, e sendo explicado por esse nobre interlocutor, é simplesmente para dizer que o município de Promissão reconhece simplesmente e não é contra o legítimo direito de defesa desse pessoal, dos CACs, que não se opõe. Não quer dizer que no município de Promissão haverá pessoas andando armada, indo à feira, indo à quermesse, indo à farmácia, ou apagando a luz com o palpitar de um dedo. Não, senhores. Nós estamos numa sociedade de bem, de pessoas cumpridoras da lei. Não existe aqui pessoa que cumpra mais a lei e esteja mais dentro da retidão legal do que um atirador. E aqui eu indago, quantos atiradores tem aqui? Se puderem levantar a mão. Pessoas de bem, da sociedade, que estão aqui contribuindo valorosamente. Lembre-se, a defesa desses senhores é a defesa da própria sociedade. E reconhecer que aqui no município existe uma lei que diz que nós reconhecemos que eles estão em atividade de risco pelo esporte que praticam, é sim considerá-los, respeitar o direito, caso queiram buscar junto à Polícia Federal o seu direito à legítima defesa. Mas somente ao delegado da Polícia Federal caberá autorizar o direito ao porte de arma, não aos senhores. Os senhores aqui não estão autorizando o porte de arma, porque os atiradores já possuem esse direito de estarem transitando armado quando sai da sua casa e vão ao clube, quando sai para fazer as suas atividades. E não representam risco aos senhores, não representam risco ao município. Não há incidentes. Vejam, já está inserido na própria sociedade. Mas caso o atirador queira buscar isso, não será competência dos vereadores. Os senhores não estão invadindo competência, não estão declarando inconstitucionalidades, não estão legislando em matéria federal. Simplesmente estão reconhecendo uma atividade. E reconhecer ela como de risco seria como reconhecer também aquelas pessoas que soldam e precisam de um óculos, atividade de risco. Não é? Então, senhores, saibam que o município dos senhores não se transformará em um faroeste. Não será desordem. Pelo contrário, os senhores estão já reconhecendo algo que já acontece no seu município. Reconhecer o legítimo direito de defesa é reconhecer a liberdade, é reconhecer que você pode buscar ou não o seu direito. E o direito a sua se armar ou não é um direito de escolha. E nós vamos sempre defender o direito de escolha. O direito inalienável de eu querer ou não. Porque está acima. É a liberdade. Nós não podemos aceitar que uma pessoa que não gosta de carro impeça a outra de tê-lo. Porque aí é o direito de escolha. É a própria liberdade. Quando eu respeito a vontade do próximo, eu levanto no ponto mais alto da minha cidade, do meu cume, a bandeira da liberdade, a bandeira do respeito social. Saibam, senhores, dentro do seu município, há pessoas de bem
que salvaguardam e prosperam pela liberdade, pelo direito mais sagrado da liberdade de escolha. Nada mais que isso.